Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que vai trazer algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Como se conectar com seus clientes e estimular a decisão de compra. Esse tema vai te impulsionar e vai elevar o seu nível de consciência. Vai mudar o patamar das suas estratégias e, consequentemente, dos seus resultados de vendas também. Eu percebo todos os dias uma insistência em mostrar simulações sem estratégias, conteúdos sem estratégias, sem conexão, de uma forma solta, sem focar em elementos fundamentais que atraiam e conectem. Simulações por si só não conectam, não atraem, e sem esses requisitos, estimular a decisão de compra dos nossos clientes vai ser uma tarefa muito difícil. E o principal benefício do que vamos falar hoje é entender se as suas estratégias de comunicação vêm sendo assertivas. É entender se você vem tocando o ponto específico que atrai a atenção da sua audiência. Bom, se você quer ser percebido pelos seus clientes, fica aqui comigo e eu vou te ajudar a desenvolver ações e também, claro, a fazer narrativas diferentes, ou melhor, bem diferentes do que você vem fazendo hoje. Eu sou a Karina Bordalo, fotógrafa há mais de 8 anos e também sou psicóloga e especialista em desenvolvimento de pessoas há mais de 18 anos. Atuo com quadros fine art desde 2018 e cada vez mais venho conquistando clientes incríveis que buscam iluminar as suas casas e as suas vidas através da arte. A minha missão é ensinar você a vender os seus quadros fine art. Bom, hoje vamos falar sobre para onde está direcionado o impulso de compra dos seus clientes e entender o que você precisa fazer antes de tirar conclusões sobre quais obras vão fazê-lo desejar os seus quadros ou sobre quais as melhores formas de atraí-los. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os desejos da sua audiência e eu quero te mostrar que não é apenas o desejo que fará as pessoas comprarem os seus quadros fine art. Então, fica até o final e você vai entender de uma maneira muito clara, muito simples, o que você precisa fazer a partir de agora para vender os seus quadros de uma forma assertiva e efetiva. Atualmente, existe um grande dilema no nosso mercado fine art, onde os fotógrafos se questionam o tempo todo, mas o que será que vende mais? O que conecta mais as pessoas? São quadros abstratos, são quadros com botânica, quadros com pôr do sol, quadros com árvores ou com mar? O que conecta mais? O que vende mais? Bom, nada disso por si só conecta. O portal que leva para a praia de azul celeste maravilhoso não conecta. A floresta encantada por si só também não conecta. Apresentar uma foto perfeita com o intuito de gerar desejo também não conecta se não tiver significado. Esses elementos, eles podem até chamar a atenção esteticamente pela sua beleza e pela sua qualidade técnica, mas conectar é outra coisa. O que vai conectar efetivamente são as mensagens que serão transmitidas através da sua arte. É o significado de cada obra e como esse significado se relaciona à vida dos seus clientes. Estimular o desejo do cliente pelos seus quadros e pelas suas fotos é super importante, mas não é somente o desejo que vai impulsioná-lo a comprar os seus quadros. Não é apenas o desejo que está direcionado ao impulso de compra dos seus clientes. E isso é comprovado neurologicamente. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre desejos e dores. E qual a definição desses dois conceitos? Desejo e dor.
Uma delas vai conectar mais com os seus clientes. E eu vou te explicar o porquê. Desejos são demandas culturais em forma de necessidade. Por exemplo, uma pessoa necessita de um casaco para se cobrir do frio, mas ela deseja um casaco de uma marca específica, da North Face, por exemplo, para se cobrir do frio. A necessidade é a privação. O desejo é uma expectativa de ter ou de alcançar algo. É uma vontade moldada pela sua história de vida e pela sociedade. Mas um ponto importante e essencial aqui sobre os desejos. Todos eles existem em razão de uma lacuna, de um problema, de uma dor. Freud já dizia, todo desejo vem de uma dor. Agora, o que são os problemas, que eu também costumo chamar de dores ou de lacunas? São os motivos pelos quais o seu cliente potencial deseja o seu produto. Por exemplo, o casaco da North Face, que eu acabei de citar. Qual é o motivo dele querer o casaco da North Face e não de qualquer outra marca? Sentir-se aceito? Sentir-se inserido em um grupo? Percebam, dor não significa, nesse caso, a dor física, o sofrimento. A dor aqui são lacunas, espaços vazios que nós precisamos preencher. Então, resumindo, desejo é uma vontade de ter um produto específico e dor é o motivo pelo qual o cliente deseja esse produto. E dos dois elementos, desejo e dor, qual conecta mais? A maior parte dos fotógrafos acredita que o desejo é o que gera mais conexão. Você também pensa assim? Se desejo fosse igualmente efetivo, todo mundo estaria vendendo. Ou todo mundo estaria fazendo diversas simulações e passando vários orçamentos. Mas não é o que acontece. Se pensarmos rapidamente, o mais óbvio e trivial é isso: o desejo gerar mais conexão. Mas se pararmos para compreender de onde vêm todos os nossos desejos, nós vamos perceber que as dores se tornam a grande responsável pelas nossas decisões. Eu percebo que justamente por esse entendimento limitado, a todo momento nós vemos fotos maravilhosas sendo postadas, simulações incríveis em ambientes lindíssimos para gerar desejo, com aquela esperança de que os seus clientes enviem uma mensagem solicitando um orçamento daquele quadro. O desejo, pessoal, é algo muito particular, muito específico e único para cada pessoa. Por exemplo, eu atendi uma cliente recentemente que tinha o desejo de ter uma obra com IPs rosas e sempre que eu postava e divulgava uma obra com IPs, ela demonstrava cada vez mais desejo e vontade de ter aquela obra. Percebam, é um desejo específico. Desejo é o ímpeto, é a força de querer algo moldado pela sua história de vida. E qual é a dor? Qual é o problema aqui? O que impulsionava esse desejo? Lembre-se, a dor é o motivo que a faz querer a obra com IP rosa. No caso dessa cliente, qual era esse motivo? Qual era essa lacuna? E eu vou contar aqui para vocês. Ela se casou em uma igreja no interior de São Paulo, que bem na frente da igreja tinham IPs rosas. E em todas as fotos registradas do casamento, tem fotos com os IPs. Percebam que a dor não significa a dor física. A dor da minha cliente está relacionada ao fato dela querer preencher uma lacuna de ter uma obra na sua sala de estar que a faça lembrar do dia mais importante da sua vida, o seu casamento. Por isso, pessoal, foque na dor, na lacuna. Todo desejo vem de uma dor. E o que você precisa entender é que se você focar na dor, estará naturalmente estimulando o desejo também. O maior benefício de tudo isso serão os seus resultados.
E se eu não compreendo de que forma eu posso conectar ainda mais com a minha audiência, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. E eu tenho certeza que se você está aqui assistindo esse vídeo, você quer saber de que forma se conectar para vender as suas obras, certo? O que eu vou te dizer agora, eu preciso que você anote, que você escreva em algum lugar o mais visível possível, pois isso vai fazer uma diferença tremenda nos seus resultados. Nós nos conectamos mais com um problema, com uma dor, do que com um desejo específico. O desejo é uma forma de compensar uma dor. O desejo é a ponta do iceberg, é a forma como nos moldamos na sociedade. Já a dor é o que temos abaixo da superfície do mar, ela é mais profunda. Por isso, nós nos conectamos mais com as dores do que com os desejos. Anotem isso. A dor impulsiona os nossos desejos. Quanto mais você conseguir identificar as dores que as pessoas têm e que você vai solucionar, mais fácil será a sua comunicação e a sua narrativa. Mais fácil essa narrativa vai chegar às pessoas. Mais fácil a sua comunicação vai engajar o seu público. E mais perto das vendas você vai chegar. Eu não estou falando que o desejo não impulsiona as pessoas, ele impulsiona sim, mas em níveis menos efetivos que as dores. As dores vão no cerne da questão, as dores atingem um alvo específico. Eu vou fazer uma analogia trazendo a psicologia. Como é o trabalho que o psicólogo faz em uma terapia junto aos seus pacientes? E aqui eu vou responder essa pergunta não apenas com o meu conhecimento como fotógrafa, mas como psicólogo. O terapeuta, o psicólogo, ele identifica os desejos, sim, mas ele gera mudanças através de quê? Da autoconsciência da grande dor, da descoberta da grande dor, da grande ferida, daquilo que mais traz sofrimento emocional. É nessa dor que o psicólogo vai trabalhar nas suas sessões de terapia. Não é no desejo de ter uma casa com a melhor mobília ou de ter um emprego com um salário 10 vezes maior que o atual, ou de fazer viagens incríveis com seus amigos, sua família. O psicólogo trabalha na dor que os levou a sentir esses desejos, a ter esses desejos, na dor que esses buracos causam. Lembre-se que aqui eu fiz uma analogia trazendo as dores no campo da psicologia, mas vamos agora trazer para o mundo dos nossos quadros. Vamos lá. Eu acredito que vocês já entenderam que trabalhar nas dores do nosso público é bem mais efetivo que trabalhar nos desejos, certo? Isso não quer dizer que eu não vou mais falar ou estimular o desejo. Mas o maior direcionamento para gerar impulso de compra e vendas é focar nas dores, nos problemas. E quais são essas dores? Quais são esses problemas? Empreender, pessoal, é solucionar problemas. Quando você cria um negócio, você cria um produto, seja ele qual for. E, nesse caso, você está criando uma solução para algum tipo de problema. Portanto, criar o seu negócio dentro da fotografia fine art, transformando as suas fotos em quadros e vendê-los é também solucionar problemas específicos que seus clientes têm. Mas a grande dificuldade é achar que os nossos clientes têm um único problema, uma única dor. A maioria dos fotógrafos que trabalham as dores trabalham na sua comunicação apenas em um nível de problema, de dor. Vocês já perceberam isso? Eles trabalham na primeira camada do problema, que é o problema externo. Mas o ponto-chave aqui é: o seu cliente não tem apenas um problema. Ele tem 3 problemas. Isso mesmo. 3 problemas, e se você não souber identificá-los e focar nesses aspectos, vai ficar cada vez mais longe das suas vendas.
Além dos problemas externos, nós precisamos nos atentar para mais duas camadas de problemas, que são os problemas internos e os problemas filosóficos. A grande maioria das pessoas, ao vender os seus quadros e as suas soluções, elas focam única e exclusivamente no problema externo e se esquecem das outras duas camadas. E, logicamente, acabam não convertendo seus clientes como deveriam. E o que são os problemas externos? São problemas facilmente identificados, são problemas superficiais. É o primeiro problema que conseguimos identificar em nossos clientes. Por exemplo, uma pessoa que busca um dentista para fazer um clareamento dentário, qual é o primeiro problema identificado? É o fato de ter dentes amarelados. Esse é o primeiro problema. Um outro exemplo, uma pessoa que busca um personal trainer. Qual é o primeiro problema que ela tem? Está fora de forma. No nosso caso, qual é o primeiro problema que identificamos em nossos clientes? É a parede vazia. E assim, fazemos todas as ofertas e comunicações direcionando sempre para a parede vazia. Por exemplo, que tal um quadro para aquela sua parede vazia? Ou, já pensou em um quadro para sua parede? Acertei? No entanto, pessoal, a parede vazia é apenas a primeira camada do problema. É o problema externo que os nossos clientes mostram, que eles evidenciam. E batemos na tecla de tentar insistentemente vender soluções apenas com foco no problema externo, o que logicamente não traz resultados, pois precisamos entender sobre o problema interno e o filosófico também. A verdade é que as pessoas, quando estão decidindo a compra de um quadro, por exemplo, não procuram unicamente soluções para os seus problemas externos. Elas procuram soluções para os seus problemas internos, que são os sentimentos que o problema externo revela. E que sentimentos são esses? Os medos, as dúvidas, as inseguranças manifestadas pelos sentimentos externos de forma geral. Os problemas internos são potencialmente mais fortes que o problema externo. E por isso podem e devem ser mais explorados por você, fotógrafo. Você precisa definir quais são os problemas internos dos seus clientes, da sua audiência, pois assim você irá conectá-los à sua fala, às suas mensagens e ao seu propósito. Eu fiz esse conteúdo na qual trouxe o sentimento medo como elemento principal. Medo em investir em uma obra de arte, ver que as suas cores se diferenciam completamente daquela proposta inicial. Medo da expectativa versus realidade. Medo de se arrepender. Medo de não gostar. Medo de fazer algo que ele poderia ter evitado. Perceba, em nenhum momento aqui eu foco no problema externo, que é a parede vazia. Eu foco em um sentimento interno, no medo. Os nossos clientes podem ter vários problemas internos. Cabe a você identificá-los e trabalhar forte nesses problemas. Lembre-se, o objetivo é vender os seus quadros de forma consistente e que conecte com o seu público-alvo. Vamos agora para a terceira camada do problema, que impede seus clientes de comprar os seus quadros. O problema filosófico. Isso mesmo. O problema filosófico é aquele que se refere à interrupção, à quebra de uma força maior. Aqui todas as pessoas se conectam num ponto em comum, em um ponto que faz sentido para a humanidade, uma causa específica. Por exemplo, o Sebastião Salgado, ao trazer sua exposição Amazônia, faz reflexões intensas sobre uma causa maior. Através das suas fotos, ele traz uma mensagem ali sobre a importância da Amazônia e o seu papel para o planeta. Ele sempre se mostrou muito preocupado com as causas ambientais, em especial com a Amazônia, e em todas as suas mais de 200 fotografias dessa exposição, ele traz histórias muito intensas
que carregam consigo muita emoção. Ele traz em suas fotos um problema filosófico. Agora eu vou dar um outro exemplo, que é o Romeu e Julieta, onde nós também temos ali um problema filosófico, que foi apresentado pelo autor, que questiona se o amor é menos importante que as disputas familiares. As pessoas querem se envolver em histórias que sejam maiores que elas mesmas. Um ponto importante sobre os problemas filosóficos é o seguinte: eles geralmente têm na sua frase principal a palavra deveria. Por exemplo, as pessoas deveriam preservar a floresta amazônica, pois ela tem um papel fundamental para a geração hídrica do planeta. Ou as pessoas deveriam colocar o amor sempre em primeiro lugar, ao invés de estimular batalhas e disputas familiares que só levam a ódio, que só levam à desunião. Percebam, a palavra deveria sempre remete a uma causa. Portanto, teu entendimento desse problema vai elevar potencialmente as suas chances de se conectar com mais pessoas e vender quadros, os seus quadros fine art, tendo como foco a conexão a uma grande causa. As pessoas se conectam com a sua grande causa. Bom, pessoal, os seres humanos experimentam os 3 níveis de problemas em seu cotidiano. Então, de novo, os externos, os internos e os filosóficos. E que quando são resolvidos de uma vez só, o público experimenta uma sensação de prazer, de alívio, que o faz amar a história, os faz amar você, fotógrafo, e claro, amar as suas obras ao ponto de comprá-las. Os seus clientes farão questão de ter a sua arte, pois eles se conectam com ela. Mas, Karina, já entendi que as dores são os elementos principais para eu me conectar de maneira mais assertiva com a minha audiência. Mas o que fazer efetivamente para que isso aconteça? Bom, liste os 3 tipos de problemas dos seus clientes. Primeiro, quais são os problemas externos, que são os mais superficiais, aqueles que nós conseguimos identificar de imediato. Segundo, os problemas internos, que são os sentimentos que o problema externo revela. E por último, o problema filosófico, que são aqueles que direcionam para uma causa maior. As respostas para cada tipo de problema são particulares do seu negócio, do seu tipo de fotografia, do seu propósito e ainda da sua persona. Eu trouxe 5 perguntas que você pode fazer aos seus clientes e que vão te ajudar na descoberta dos 3 níveis de problemas. Vamos lá. Primeira pergunta: qual era o problema que você tinha antes de adquirir a sua obra? Percebam, aqui a gente está buscando identificar o problema externo. Qual era o problema que você tinha antes de adquirir a sua obra? Ok? Segunda pergunta: como você se sentia com esse problema? E aqui um parênteses. Você, quando pergunta ao cliente como ele se sentia com esse problema, você está buscando identificar o problema interno. Então, primeiro você vai identificar o problema externo e depois você vai perguntar como o cliente se sentia com esse problema externo. E a forma como ele se sentia traz o problema interno. Terceira pergunta: como você se sentiu quando viu o seu quadro instalado? Quarta pergunta: como está a sua vida agora que você adquiriu a sua obra e a tem no seu ambiente? Quinta pergunta: você acredita que as pessoas deveriam ter uma obra de arte por qual motivo? Aqui um outro parêntese. Lembra que eu falei anteriormente? Sempre que tem a palavra deveria, remete à identificação do problema filosófico. Ok? Então, caso você ainda não tenha feito vendas, o que você vai fazer para identificar
essas dores, você vai adaptar as perguntas às pessoas que você vem atendendo ultimamente. Por exemplo, ao invés de perguntar qual era o problema que ela tinha antes de adquirir a sua obra, pergunte o seguinte: qual o problema que você gostaria de eliminar caso adquira a sua obra? E como você vem se sentindo com esse problema ultimamente? Caso você não tenha realizado nenhum atendimento, você vai listar as respostas tendo como base o seu cliente ideal. E como eu faço isso? Eu costumo utilizar a figura de uma persona. Essas perguntas com certeza vão te orientar na identificação das dores externas, das dores internas e filosóficas dos seus clientes. E captar, pessoal, essas lacunas vai te conectar com o seu público. E esse é um fator essencial para converter os seus atendimentos em vendas. Eu utilizo as perguntas em pesquisas de satisfação ou até mesmo presencialmente, quando eu participo e quando eu acompanho a entrega da obra. Mas elas podem ser utilizadas também, as perguntas, em uma conversa por telefone ou WhatsApp. Eu considero o acompanhamento presencial mais efetivo para captarmos essas dores. O olho no olho é sempre muito mais efetivo e não dá margens para o cliente responder algo que foi pensado. Por isso, se possível, acompanhe as entregas na sua cidade, pelo menos. E não deixe de ouvir os seus clientes, faça essas conversas virarem a sua rotina de trabalho junto ao seu público e assim estará cada vez mais próximo de vender os seus quadros, pois dessa forma você entende as reais dores do seu público. Bom, pessoal, estamos chegando ao final dessa aula. Não deixe de curtir, de comentar, não deixe de fazer qualquer pergunta também. Eu sempre falo, aqui é o nosso espaço. Um grande abraço, até a próxima e deixe brilhar!